O livro de Lucas, capítulo 10, fala assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste certamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Diga, compadeceu-se. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Diga, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Diga assim: Senhor, graças eu te dou pela tua palavra, que me instrui, que me ensina e que transforma o meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem bem conhecida. Muitos de nós já ouvimos falar sobre essa passagem do bom samaritano milhares de vezes. É verdade ou não? É muito conhecida essa passagem. Mas quando eu comecei a orar e pensar: Deus, mas o que o Senhor quer falar sobre o amor? Deus começou a me levar a entender que o amor de Deus ele pode se manifestar na nossa vida de várias formas. Nós passamos, queridos, a vida toda, ou quase a vida toda, tentando encontrar uma forma de nos relacionar com Deus da forma correta, de entender os planos de Deus. Quantos aqui já tiveram esse questionamento? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Como é a forma correta de me relacionar com Ele? Existe uma dúvida que nos persegue muitas vezes, que é: qual é a forma correta de adorar a Deus? A gente é ministrado constantemente sobre isso. Essa é uma busca que o mundo tem. Você já ouviu falar que todos os caminhos levam a Deus? Isso é a tradução de que o mundo busca a Deus, busca se relacionar com Ele de alguma forma. Porém, na prática, poucos realmente descobrem qual é a forma correta. E eu não estou falando só das pessoas que estão lá no mundo. Às vezes, mesmo nós que estamos dentro da igreja, muitas vezes temos dificuldade de compreender qual é a forma correta. Muitas dúvidas surgem no nosso coração, na nossa mente, do tipo: será que eu estou no caminho certo? Quando somos confrontados com a situação de sermos chamados para trabalhar para Jesus, às vezes no nosso coração vem aquele sentimento um pouquinho egoísta, dizendo: será que é isso mesmo? Será que eu nasci para isso? E rapidamente a nossa alma nos conduz a responsabilizar a igreja disso, ou o pastor. Mas essa dúvida nos persegue. Será que eu estou entendendo mesmo o que Deus está falando comigo? Quantas vezes, diante de um momento difícil, de uma circunstância difícil, a gente vai para a presença de Deus e parece que a gente não entende o que Deus está falando conosco. O grande segredo para termos uma vida de sucesso é descobrirmos, é encontrarmos
qual é a verdadeira missão que Deus tem para nós na terra. Esse é o nosso maior desafio. Porque as igrejas, elas têm métodos de trabalho, formas de exercer o chamado ministerial. E muitas vezes nós acreditamos que fazer a vontade de Deus é pregarmos em todas as igrejas, é pregarmos na célula, ou é louvarmos a Deus aqui, cantarmos ou dançarmos. Não que isso não seja, isso também é. Mas, na verdade, o que Deus espera de nós, verdadeiramente, é que exista no nosso coração algo chamado compaixão. Nós já ouvimos aqui que compaixão é completamente diferente de amor. Quem se lembra disso? Porque a compaixão, ela vai até as últimas consequências. Mas hoje eu quero dar uma conotação ao amor, para você entender que uma coisa está completamente ligada à outra. Nessa época onde o mundo festeja o Natal, fala-se muito em ajudar o próximo. Existe um mover aí do mundo de fazermos boas ações, ações sociais, é verdade ou não? Há quantos anos, num grande canal de televisão, eles fazem lá uma série de campanhas. Existe no coração do ser humano, nessa época, uma tendência a se voltar um pouquinho para os serviços sociais, mas na prática isso não resolve muita coisa. Ajuda, mas não resolve. Porque, na verdade, Deus quer que nós entendamos que essas atitudes devem ser uma constante na nossa vida. Não só no final do ano, mas isso precisa ser nas nossas vidas um estilo de vida. E quando isso acontece, nós vivemos melhores. Nós temos momentos melhores, perdão. Sabe por quê? Porque uma das necessidades do ser humano é ser aceito, é se sentir importante, é se sentir útil. Não que você ir fazer uma ação social, de dar sopa embaixo da ponte para quem está passando fome, não seja bom. Mas o que Deus quer que a gente entenda é que isso isoladamente não produz efeito. Então a gente vê, às vezes, muitos artistas se mobilizando, cedendo o cachê de uma campanha para doar isso para uma instituição, isso é ótimo, mas e o resto do ano? E o resto dos dias? E isso difere, isso está completamente distante do verdadeiro amor, que nos impulsiona a termos isso, esse sentimento, como algo verdadeiramente que opera nas nossas vidas todos os dias. Queridos, isso parece muito óbvio, mas eu vou mostrar para vocês que no dia a dia, por muitas vezes, nós somos assediados por o sentimento de egoísmo, de nos preocuparmos só conosco. Nós não podemos exercer a compaixão só nos momentos onde isso vai nos dar visibilidade. Nessa época, é muito comum na televisão você ver as pessoas fazendo propaganda de ações sociais, porque isso traz para ela, de uma forma muito clara, visibilidade e reconhecimento. Mas na prática, isso pouco muda a vida de algumas pessoas. Isso traz alguns momentos felizes, mas a verdadeira felicidade não se instala na vida de uma criança que você dá um brinquedo baratinho, que você comprou de R$1,99, é melhor do que ele não receber nada, eu entendo isso. Eu não estou aqui criticando essas ações, eu só estou mostrando para você que isso sozinho, isoladamente, não muda a história de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Perdão. Esse texto que Jesus nos deixou, que Deus deixou perpetuado na palavra, nos mostra que nós devemos exercer a compaixão todas as vezes que essa compaixão nos for solicitada. Mas isso é um grande desafio. Muitas vezes na nossa mente nós falamos, não, eu preciso mais, eu não posso dar essa atenção porque eu estou precisando. Nós aprendemos aqui nesse texto que nós devemos ir até as últimas consequências para ajudar uma pessoa que necessita.
Esse bom samaritano, ele não só curou as feridas, eu não quero entrar nesse mérito sobre como isso aconteceu, que ele usou óleo e vinho, que tem significados na palavra, porque aí eu vou tomar um outro rumo nessa ministração, mas ele não só fez isso, sendo usado por Deus, como levou no seu próprio carro, que era o seu cavalo, o seu instrumento de locomoção, colocou numa hospedaria, que nós podemos transportar para o dia de hoje, um hotel, uma pensão, seja o que for, uma casa, e financiou até que ele se recuperasse, até que ele tivesse condição. Mas sabe o que é mais interessante? É que ele disse, qualquer coisa que ele precise, que você precise gastar, pode gastar, porque eu venho pagar. Muitas vezes a gente até ajuda as pessoas, mas quando a gente tem que colocar a mão no bolso, por exemplo, a gente passa essa responsabilidade para a igreja, acha que essa responsabilidade é da igreja. Eu já dou o meu dízimo, a igreja é que resolva, o pastor é que resolva. Muitas vezes nós temos palavras de conforto, mas atitudes de acomodação, de se manter no lugar confortável. No fim do ano, como foi 2013, que nós passamos anos de lutas, quem concorda comigo? Foi um ano de muitos desafios, só para o Benito que não foi, pastor Benito. Mas foi esse o preço que nós pagamos para adquirir maturidade, e a maturidade vai nos colocar em lugares mais altos. Mas é fato que ao final de um ano, nós precisamos fazer uma análise correta. O apóstolo Fábio pregou aqui alguns meses atrás, alguns dias atrás, não me lembro, e ele falou sobre o amor. Mas ele falou algo muito interessante, ele falou, nós precisamos aprender a fazer uma análise correta de nós mesmos. Eu não sei se foi ele ou foi a apóstola Cláudia agora. Mas essa maturidade adquirida no ano de 2013 nos levou a entender, talvez, eu não posso dizer que isso é uma regra geral, mas talvez tenha nos levado a entender que servir a Jesus pode representar muito mais do que nós já temos feito. Queridos, eu sei que vocês fazem muito. A igreja celular no modelo dos 12, ela trabalha muito para Jesus, eu sei disso. Mas às vezes nós nos enganamos achando que trabalhar para Jesus é só fazer a nossa célula. E o que eu quero deixar aqui é que em 2014 nós precisamos ter mais convicção do nosso chamado, mais convicção das atitudes que Deus espera que tenhamos. Eu tenho certeza que você é alguém que se preocupa com os outros. Eu tenho certeza disso. Você é alguém que tem tido a sua vida transformada pelo Senhor, é verdade ou não? Queridos, a visão celular, ela nos estimula a isso, ela nos impulsiona a nos preocupar com os outros. Quantas noites de sono você, como líder de célula, perdeu por causa de um problema de um discípulo? Quantas vezes nós, como líderes, somos assediados por tristeza no nosso coração, por causa de um problema que nem diz respeito à nossa vida? Quantas vezes você lá no teu quarto sozinho, sem ninguém ver, você chorou pela causa de alguém? Eu tenho certeza disso. Eu não estou aqui sendo demagogo. Eu tenho certeza disso. Quantas vezes você, marido, brigou com a sua esposa por causa de um problema de um discípulo? Não acontece aqui, graças a Deus. Só em Manaus. É porque ela é muito quente, vai ver que é por isso. Mas nós precisamos compartilhar dessa transformação, desse amor que tem transformado as nossas vidas de uma forma diferente. Queridos, eu não quero julgar ninguém, mas há quanto tempo você não fala de Jesus para uma pessoa? Há quanto tempo você se acomodou na sua conquista? Porque Deus está transformando a sua vida, amém? E você se esquece que tem pessoas ao seu lado que precisam desesperadamente ouvir uma palavra de conforto.
Eu estou trazendo isso porque Deus falou muito ao meu coração que não adianta fazermos isso em dezembro. Porque talvez em dezembro, muitas coisas aconteceram na vida de uma pessoa que talvez sejam irreversíveis. É melhor fazer em dezembro do que não fazer nunca. Mas as suas atitudes, elas falam muito mais que o seu discurso. As pessoas, elas estão olhando para você, ainda que elas não aprovem o que você está falando, ou o que você está fazendo. Você vai viver desafios nesse final de ano, e eu não estou fazendo uma profecia contrária, mas é fato, que as pessoas não vão acreditar no que você está falando, ou nos princípios que você vive. Mas não importa. As pessoas estão olhando para você, e por mais que você não entenda isso, você já é uma referência. Eu tenho um amigo que não mora no Brasil e ele conheceu o Kaká, jogador de futebol. E ele falou assim para mim, ele se transformou num amigo dele. E ele falou assim para mim, eu me admiro como ele vive alegre com a sua família. Eu não vou entrar no mérito, queridos, de igreja, se tal, se não está, isso não é problema meu. Mas o nosso testemunho, por mais que a gente não entenda, as pessoas olham para nós, ainda que elas não aprovem o que cremos, elas ficam interessadas na qualidade de vida que Deus proporciona a nós. E muitas vezes a reação de uma pessoa assim é até te confrontar, na verdade não é bem confrontar, mas me fugiu a palavra, mas é tentar botar em xeque aquilo que você está fazendo. Mas o mais interessante é que Deus também está olhando para você. E Ele tem se agradado de você. Vocês estão com sono? Não? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Aperta a mão dela até ela dizer glória a Deus. Isso. Só para acordar. Deus tem se agradado da sua vida. Me ajuda aí em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir. Vamos exercer mais a terapia que a apóstola Cláudia nos ensinou, que é a terapia do abraço. Eu sei que tem alguns irmãozinhos que às vezes precisam tomar um banho mais caprichado, passar um desodorante. Mas não se preocupa não, que se você tomar banho, o cheiro vai embora. Não deixe de abraçar as pessoas, querido. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho um discípulo que ele dá uns abraços apertados e uns beijos meio melados. E aí eu encontrei com ele, eu ia dar a oportunidade para ele fazer um serviço num lugar que era do mundo, que as pessoas me conheciam e tal. E aí eu fui encontrar com ele, e ele me deu um abraço e um beijo melado, que eu pensei, esses caras aqui devem estar achando que eu sou... Mas sabe por que ele é assim? Porque eu fiz a terapia do abraço com ele. É interessante como isso funciona. Use mais a linguagem do amor. Vamos nos desafiar em 2014 e fazermos isso de uma forma mais efetiva. Queridos, eu sei que eu preciso melhorar muito nisso. Mas só eu, você não precisa. Você já está sendo aprovado, amém? Amém? Me ajuda aí, deixa Deus te ajudar. Com certeza nós temos muitos desafios. Com certeza sermos amorosos todos os dias é um grande desafio. Mas eu quero que você entenda, Deus deixou claro na palavra que se nós nos interessarmos por aquilo que Ele dá valor, Ele vai cuidar e vai se interessar por aquilo que nós damos valor. O desafio está nisso, isso não é um trocadilho. O desafio está em entendermos o que verdadeiramente Deus dá valor. Porque às vezes a gente acha, como eu orei aqui no começo, essa música Quão Grande é Meu Deus, ela mexe muito com o meu coração, eu me quebranto muito com ela, porque a gente não tem dimensão do que é essa grandeza.
Eu quase mudei a minha ministração com esse louvor, só não mudei porque eu achei meio arriscado, na última hora. Mas tudo que nós vivemos em 2014, nós adquirimos maturidade, e eu quero que você entenda, essa maturidade vai se transformar numa colheita sobrenatural sobre a sua vida. Porque Deus só entrega coisas grandes àqueles que são responsáveis. Queridos, imagina um pai empresário que tem uma grande empresa, um homem muito próspero, e o filho dele começa a crescer, com 15 anos ele confia coisas de muita responsabilidade ao seu filho. Não confia. Ele espera e trabalha para que esse filho adquira maturidade, para que quando ele tenha maturidade, ele possa administrar as coisas grandes que ele conquistou. Não é assim? Deus faz a mesma coisa conosco. Deus, ele espera e ele trabalha para que a gente tenha maturidade, para confiar a nós as coisas grandes. Por isso que a palavra também fala que nós precisamos ser fiéis no pouco, porque o pouco representa adquirir maturidade para sermos colocados sobre o muito. Talvez você ainda esteja vivendo no pouco, mas eu quero te dizer, você precisa aprender a ter a maturidade para que Deus te dê mais. Deus falou muito ao meu coração alguns anos atrás, de que não basta sermos dizimistas e ofertantes se não formos maduros na administração financeira, porque se nós não formos, Deus não tem como nos prosperar. E muitos discípulos no ano de 2013 viveram uma dificuldade nessa área, foram levados a aprender a ser maduros na administração. E infelizmente a forma de sermos maduros é ficar sem. Mas o que Deus quer que você entenda é que tudo isso é Ele trabalhando para que você seja maior, para que você conquiste mais, para que você seja uma verdadeira referência. Essa maturidade, queridos, vai ser uma colheita sobejante sobre a sua vida. A resposta para isso é simples. Ainda que seja para nós um desafio, nós precisamos aprender a praticarmos mais o amor aos outros. E eu vou te explicar daqui a pouco que tipo de amor eu estou falando. Sermos mais compassivos, sermos mais flexíveis com os outros, abraçarmos mais as pessoas, derramarmos mais desse amor de uma forma ainda maior sobre a vida das pessoas. Se nós fizermos assim, e eu quero até lançar um desafio, se você começar o ano, antes mesmo de terminar 2013, se você começar a praticar isso, você vai viver o ano de 2014 como o ano mais agradável da sua vida. Se você sentir vontade de aplaudir, pode aplaudir. Você vai ver que você vai ter em 2014 o ano mais feliz da sua vida. Queridos, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes você se sentiu tão só, tão triste, que você precisava só de um abraço. Às vezes não são palavras, às vezes basta um sorriso. Queridos, às vezes a gente se sente muito só. Eu estava vindo para cá para o culto, meditando sobre isso, escutando um louvor, e eu fiquei meio triste no primeiro momento. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou sozinho. Quantas vezes desafios nós enfrentamos sozinhos? E a única coisa que a gente precisa num momento como esse é alguém que nos dê um tapinha nas costas e diga assim, você vai conseguir. Vai dar certo. Mas às vezes isso tem que nascer dentro de nós. Porque às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade. A coisa que está assediando o mundo hoje é a falta de sensibilidade. O pastor John falou uma coisa aqui, quando ele ministrou, ele falou assim, eu fui batizado no amor. Ele falou isso para a gente pessoalmente. Queridos, ele é inglês. Eu tenho um amigo francês que fala que inglês é diferente de todo mundo. Vive numa ilha, dirige do lado contrário. Eles são muito... Tem uma rainha que não manda nada, mas tem. Mas, sabe o que quer dizer isso? Ele talvez esteja vivendo na pele
algo que nós estamos caminhando para isso se nós não ficarmos atentos, que é uma frieza tão grande que as pessoas passam a não se preocupar com os outros. Queridos, isso é muito simples. Quantas vezes você passa na rua e vê alguém deitado na calçada, envolto num cobertor, chovendo? Nós já nos acostumamos com isso. É óbvio que nós não vamos ter como resolver o problema de todo mundo, eu entendo isso. Não é simples. Resolvemos o problema de todo mundo, não é tão simples assim. Mas exercemos a compaixão, depositarmos um pouquinho desse amor, vai trazer uma colheita sobrenatural sobre a sua vida, também nesse sentido. Se nós semearmos amor em 2014, você vai colher muito mais amor, muito mais alegria, muito mais conquistas. Você vai se sentir alguém importante. A importância não está em você ter visibilidade, a importância está em você ter valor para alguém. O maior exemplo que Jesus nos deixou é que em toda a palavra, tudo que Jesus fez na terra, se você pegar tudo que Deus tentou ministrar ao homem na Bíblia, foi: deixe de ser um pouco egoísta e compartilhe esse amor. Basicamente esse é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre isso. Quando nós aprendemos sobre prosperidade, nós estamos aprendendo em dar um pouco mais de amor, não só se preocupar em receber. É aquele ditado: vem a mim, ao vosso reino nunca. Nós não somos mais importantes do que ninguém. A Bíblia fala que nós somos todos iguais. O que é esse amor cristão que a gente aprende na Bíblia? É um mandamento que Deus nos deixou. Qual é a parte central, o que rege esse amor cristão? Olha o que Jesus disse em João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Às vezes a gente bate no peito e diz: eu sou discípulo, ou eu tenho discípulos. Mas, na verdade, isso só se transforma em realidade na prática se nós exercemos o amor um pelos outros. Nós não somos só discípulos, querido, do apóstolo Fábio, do seu líder direto, mas antes disso nós precisamos ser discípulos de Jesus. Essa é a essência. O próprio apóstolo Fábio pregou e falou sobre isso aqui. Eu me lembro que ele disse: se o apóstolo René cair, eu não vou cair, porque eu, antes de mais nada, sou discípulo de Jesus. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu assim em 1 João 3,14: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. João 5,2, 1 João 5,2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando Jesus confronta Pedro antes de ser crucificado, o que ele pergunta? Pela terceira vez, João 21:17. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É derramar da compaixão, do amor de Cristo. Queridos, isso é um desafio tão grande de entendermos, que nós não conseguimos entender o tamanho do amor de Deus por nós, porque a gente não consegue nem pensar na possibilidade de entregar um filho para morrer por alguém que nem merece, por alguém que em alguns momentos eram até inimigos, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, não só por aqueles que simpatizavam com Jesus ou com a sua ministração. Agora, esse amor cristão, ele não é um sentimento, mas ele é um estilo de vida. O que realmente significa você entender o que é esse amor cristão que Jesus nos ensinou? É uma sensação de calor humano? Não. Talvez você possa estar dizendo assim: mas eu não tenho essa sensação por todo tipo de pessoa que eu conheço. Cristão ou não? Então quer dizer que então eu
não sou salvo, eu não agrado o coração de Deus? Não. Porque esse sentimento que a gente identifica, que a gente cria como sinônimo de amor, não é esse conceito que a Bíblia nos ensina. Se a gente for na palavra, a gente vai ver, por exemplo, em Mateus 22, 36, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Ou seja, a coisa mais importante que a gente precisa aprender é amar uns aos outros. Por isso nós somos tão desafiados nisso. Somos tantas vezes tratados. E essa é a maior falha da igreja de Cristo na terra. Porque a igreja de Cristo fica jogando flechada uma na outra. Na verdade, isso é a ausência desse amor. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas, Mateus 7,12. Queridos, talvez essa seja a maior definição que a gente pode encontrar de forma prática do amor bíblico. Alguém aqui gostaria que o seu cônjuge adulterasse? Alguém aqui gostaria que uma pessoa pegasse o seu dinheiro emprestado, ou não pegasse emprestado, simplesmente pegasse e não te devolvesse? Alguém aqui gostaria de ser rejeitado por outra pessoa? É óbvio que não. E é exatamente isso que nós entendemos através dessa palavra. Eu não posso fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Por isso, Paulo, inspirado por Deus, ele nos dá um comando em Romanos 13:8. Eu estou citando, você pode anotar, depois você lê em casa. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Por isso que Jesus, quando veio, disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para fazer com que ela se cumpra. A maior lei que existe na palavra é essa. Por isso é importante. O amor cristão é dar às pessoas aquilo que você gostaria de receber. E aí entra o maior desafio. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Mesmo que essa pessoa não tenha condição de te pagar de volta aquilo que você está fazendo para ela. Esse é o amor verdadeiro, que é você fazer sem esperar o retorno. Mas por que é difícil a gente praticar? Porque o amor humano, ele é baseado na troca. Você ama quem te ama. É fácil amar uma pessoa que fica tentando te honrar o dia inteiro, queridos. É verdade isso ou não? Mas amar a pessoa que não tem esse princípio se transforma para nós um grande desafio. E é exatamente esse que é o amor cristão que Deus está falando aqui nessa palavra. É respeitar uns aos outros. O amor cristão é você ter respeito, é você ter misericórdia, agir com misericórdia das pessoas. Eu li isso aqui na internet, quando os tradutores da versão do Rei James, que é uma versão da Bíblia em inglês, King James, tiveram que traduzir a palavra grega ágape, literalmente, transcrevendo, é amor de Deus. Como muitas vezes essa palavra é traduzida como caridade. Isso tem a intenção de reforçar essa noção que o amor ágape é um amor generoso, que não espera nada em troca. Por isso, essa palavra que eu quis trazer para você essa manhã, é uma palavra para te desafiar em 2014 a demonstrar mais desse amor. Queridos, é óbvio que Deus também está falando comigo. Isso também é para mim um grande desafio. Mas eu tenho convicção que se você começar a praticar esse amor, você vai viver o melhor ano da sua vida. Porque não tem como você colher algo diferente daquilo que você está semeando. A visão celular no modelo dos 12
ela é muito profunda porque ela nos estimula a amarmos as pessoas independente daquilo que elas são. No começo da visão eu me lembro de ter escutado: você precisa amar um discípulo que chega na sua célula como se ele fosse um 12 seu. Agora, ou seja, no começo, quando eu ouvi isso, eu falei: isso é muito difícil. Como eu vou amar uma pessoa que chega? As pessoas chegam na célula cheias de problemas de caráter. Mas eu comecei a entender que isso era o amor de Deus por elas. É assim que Deus manifesta o amor dele pelas pessoas, por você e por mim. Porque isso não depende da condição que estamos, porque Deus, ele vê como nós ficaremos amanhã. E eu entendo esse princípio, às vezes eu tenho dificuldade de praticar, mas essa é a base para termos uma vida cristã correta. Essa é a base. Por isso eu quero que você entenda que quando isso acontece, é fácil ser líder de célula, é fácil cuidar de vidas. Na prática é um desafio, mas se torna dentro do coração um desejo. Talvez você esteja pensando: mas eu não quero ser líder de célula, eu não quero liderar ninguém. Tudo bem. Talvez você esteja nesse processo de libertar o seu coração, de se preocupar só com os seus problemas. Queridos, nós temos vivido muitos momentos onde, porque nós estamos cuidando de vidas, Deus faz coisas na nossa vida que nós humanamente não conseguiríamos fazer. Problemas, às vezes, aos nossos olhos insuperáveis. Eu estou olhando ali a Magali, estou lembrando do testemunho dela, que foi curada de 2 cânceres. Porque ela estava cuidando de gente. Porque ela aprendeu a valorizar o que realmente para Deus tem valor. Mas olha que é a inversão de valores. Hoje nós damos tanto valor para coisas materiais, às vezes, sem se importar com o ser humano que está do seu lado, quase morrendo. Nós nos acostumamos a fingir que isso não é conosco. Na verdade, muitas vezes não é. Eu não estou dizendo que você tem que sair na rua e pegar todo mundo para botar dentro da tua casa. Isso é um chamado. Isso não é qualquer um que faz. Tem gente que consegue fazer, outros não. Mas o que eu quero que você entenda é que se você der um abraço numa pessoa como essa, se você tiver uma atitude de carinho, isso muda o contexto da vida de uma pessoa. Esse meu discípulo que me abraça era um cara rejeitado e marginalizado pela sociedade, porque ele tinha uma vida errada antes. E às vezes nós somos tomados até por um egoísmo de medo de falar: eu não vou nem chegar perto dele, porque vai que ele faz alguma coisa comigo. E esse é um desafio, amar as pessoas incondicionalmente. Isso é simples de entender, mas é difícil de praticar. Mas eu tenho certeza que nós estamos aprendendo com Jesus a cada dia. E eu quero te desafiar essa manhã a pedir isso a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque se você não pedir, não tem como Deus te dar. Agora eu arrisco a dizer de que se você pedir isso a Deus, se você tiver esse desejo no seu coração, você vai começar a viver e experimentar milagres. Milagres que vão se estabelecer na sua vida de forma tão profunda que você vai viver como o primeiro amor, que você fala de Jesus sem ter limite. Sabe por quê? Sabe por que a gente fala de Jesus no primeiro amor? Às vezes até sem sabedoria, descontroladamente. Porque a gente recebe uma dose de amor de Deus tão grande que isso não cabe dentro de nós. Isso não cabe e tem que sair. E como que a gente vai fazer? Queridos, quando a gente tem uma experiência dessa, a gente fica melado, igual papel de bala, abraça todo mundo, diz que ama. Isso acontece no final do encontro. Quem aqui já fez encontro? No final do encontro, a gente abraça o irmão remelento, suja a gente de meleca de nariz, mas a gente ama assim mesmo. Porque aquele amor começa a transbordar em nós e a gente não consegue conter. E o nosso desafio, na verdade, é que isso seja uma realidade, se não todos os dias, a maior parte deles. E não só no Natal e no Ano Novo. No Natal a gente tem essa iniciativa de querer ser bom com todo mundo, e no Ano Novo a gente fica triste.
Ou só comigo que acontece? Ah, só em Manaus, está certo. Mas eu quero te desafiar a viver esse momento que a gente vai passar. Tudo bem que a gente não comemora dessa forma, mas a gente tem que viver com as pessoas da nossa família. Comece exercendo com eles, comece exercitando com eles. Eu quero profetizar que existem famílias, filhos se reconciliarão com os pais nesse período. Não por causa do Natal, mas por causa do amor de Cristo que vai nascer no teu coração essa manhã. Filhos vão se reconciliar com pais, maridos com esposa, líderes com discípulos, mas principalmente seres humanos com Deus. Quantos estão entendendo? Eu vou pedir para você ficar de pé, fechar os seus olhos e pedir: Jesus, eu quero aprender contigo esse amor. Eu reconheço que de mim eu não tenho esse amor. Em mim ainda habita o amor egoísta. Mas hoje eu quero me libertar disso. Feche seus olhos e diga: Deus, me liberta essa manhã. Queridos, existem pessoas que estão sendo assediadas pela tristeza. Feche seus olhos. Eu quero dizer para você que tem sido rondado pela tristeza e pela derrota. O que Deus quer derramar no seu coração é esse amor transbordante, para que todas as vezes que essa seta atingir a sua mente ou o seu coração, ela seja consumida pelo amor de Deus. Você que teve inúmeras frustrações até hoje na sua vida pessoal, na sua vida financeira, Deus quer que você saiba hoje que você não conhece o amor de Deus, mas a partir de hoje esse amor vai consumir toda a inferioridade, todo sentimento de derrota. E que esse amor de Deus, que Deus quer derramar sobre a sua vida, vai fazer com que você derrame isso sobre as outras pessoas. E o derramar desse amor sobre as outras pessoas vai mudar a sua vida. Comece a orar. Levante a sua voz. Alguns vão ser alcançados pelo Espírito Santo e vão começar a chorar. Não se importe, Deus quer mudar a sua história. Se você está sentindo esse desejo, pode vir aqui no altar se você quiser. Eu também não merecia, Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar
Deus, nos ensina, Senhor. Nós queremos te agradecer essa manhã pelo teu amor, Deus. É tão difícil compreender, Senhor. É tão difícil às vezes até mesmo sentir, Deus. Chegamos à tua presença tão feridos, Pai, às vezes, que nós nem conseguimos ser amados, porque o mundo nos ensinou que o amor trazia dor, que o amor trazia sofrimento. Mas essa manhã o Senhor está nos ensinando que o amor traz alegria, o amor traz paz, o amor traz regozijo, o amor traz refrigério. É desse amor que nós precisamos, Deus, essa manhã. Toca-nos, Deus, com esse amor que a tua palavra chama de amor ágape. Senhor Deus, nós queremos transparecer esse amor, transbordar desse amor, Senhor Deus. Mas às vezes nós confessamos que é tão difícil, porque às vezes o nosso coração está sangrando, Deus, está sofrendo. E esse sofrimento é porque nós às vezes nos esquecemos desse amor que pagou um preço tão alto por nós. Deus, vem derramar desse amor. Vem derramar, ouve o clamor da tua igreja, ouve o clamor dos teus filhos. Eu tenho certeza que muitos chegaram aqui esta manhã tristes, porque perderam um ente querido, ou porque viveram um ano tão difícil, que o amor acabou se esfriando, Deus. Mas eu sei que essa manhã o Senhor veio para renovar, Senhor, as nossas forças. O Senhor veio nos dar uma visão do futuro diferente. Hoje o Senhor fez renascer a esperança, porque hoje o Senhor nos diz que o teu amor opera a nosso favor. Senhor Deus, como nós precisamos, Pai. Nós não queremos ser, Senhor, como éramos, rígidos, justiceiros, Deus, magoados. Nós queremos ser renovados pelo teu amor. Retira da nossa alma todo projeto do diabo e planta no nosso coração desse amor, Deus. A tua palavra nos ensina que não existe arma maior do que o teu amor. Nos ensina desse amor, Senhor, esta manhã. Derrama sobre nós, Senhor. Senhor Deus, derrama essa unção de amor e alegria, de forma que nós possamos sair daqui amando as pessoas, independente de que elas são. Esse amor estranho que nos faz amar as pessoas sem mesmo conhecê-las. Quebranta o nosso coração, Senhor Deus. Quebranta o nosso coração, Deus. Nós queremos ter prazer em servir a Ti, Senhor. Tira do nosso coração o desejo da honra. Coloca no nosso coração o desejo de agradar a Ti, Senhor. Levante a sua voz, igreja, e clame a Ele. Se você ora em línguas, levanta a sua voz, o mais alto que você puder. O Espírito Santo está aqui e Ele quer tocar a sua vida. Você que está com o coração endurecido, hoje é o dia de Deus tocar esse amor que vai te levar talvez às lágrimas. Levante a sua voz. Levante a sua voz o mais alto que você puder. Mesmo que você não tenha saído do seu lugar, levante aí no seu lugar, porque o Espírito Santo vai tocar aí você. Sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar, é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar, quero amar a Deus sobre todas as coisas
coisas e ao próximo como a mim mesmo me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar é o que queres de mim. Que o Espírito Santo está nesse lugar, Ele quer tocar a sua vida. Cante o mais alto que você puder. Levante seus braços e clame. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Bem alto. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva pra amar. Abrace uma pessoa que está aí do seu lado e ore por ela. Eu sei que o Espírito Santo vai te tocar nesse momento e você vai receber desse amor de uma forma sobrenatural. Abraça ela, não pega na mão dela não, abraça ela. Abraça essa pessoa, ela precisa sentir esse amor. Não fique sozinho. Abraça essa pessoa. Não dá um abraço de lado, abraça ela mesmo, aperta ela no teu peito. Se é a tua esposa, é o momento de você buscar esse perdão, essa reconciliação. Tem gente que precisa ser abraçada e está sozinho, sai do seu lugar. Exerça o amor.
eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amor sem preconceito. Amor. Deus está curando o seu coração, as suas emoções. Vou aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Quer viver o amor? Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Eu queria convidar você que está vindo pela primeira vez a fazer comigo uma oração. Feche seus olhos aí onde você está e repita assim comigo: Deus, obrigado por ter ouvido hoje a Tua palavra. Eu preciso desse amor. Eu reconheço que eu tenho pecados e falhas. Por isso hoje eu quero declarar: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Pai, o meu nome no Teu livro da vida e me ensina o caminho pelo qual eu devo andar, sem que jamais eu me desvie dele. Em nome de Jesus.